Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o João Pedro, ele é fisioterapeuta e ele está congregando com a gente aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes de a gente começar esse podcast, eu quero te apresentar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como @igrejacmb, no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski e no YouTube com dois canais, um é o Cortes CMB, o outro é o Nostalgia CMB. Então, se você ainda não é inscrito, é importante você inscrever-se no canal e já compartilha esse vídeo, deixa seu like aí que é muito importante. João Pedro, seja bem-vindo ao podcast CMB. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, pelo convite. É muito importante estar aqui falando um pouquinho, sobre a minha vida, contar um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida também, um pouco da minha trajetória. Começa falando quem que é a pessoa do João Pedro. Bom, eu sou o João Pedro, como já foi dito, eu tenho 22 anos, sou formado em fisioterapia, sou fisioterapeuta, estou congregando aqui na comunidade metodista por volta de uns 2 a 3 meses. Eu já vinha antes, quando eu era adolescente, mas não vinha firme, como eu estou agora. E é isso, eu sou uma pessoa bem tranquila, sou solteiro também, então estamos aí. Solteiro quer casar. Ah, mas pra frente aí, Deus vai abençoar. Ô, João Pedro, você tem a tua clínica já? Ainda não. Eu atendo em consultório, atendo a domicílio também. Agora eu tô fazendo treinamento em uma clínica para ver se mais pra frente vão me contratar, como vai ser isso, ganhando experiência. Mas por enquanto atendo por conta própria. Tem no domicílio também. Então... Tá, e se as pessoas quiserem te contratar aí para você... Pode chamar lá no Facebook, jpmarinho.fisio. A gente marca lá uma avaliação, uma consulta. Tem um Instagram também, né? Isso, Instagram. Esse é o Instagram. É, o Instagram, perdão. Ou podem chamar também no WhatsApp, lá no meu Instagram profissional. Tem lá o link do meu Instagram, já cai direto na conversa. A gente marca uma avaliação, um dia, vê o que fica melhor para a pessoa, se é no consultório ou se ela prefere residência. Tô aí. Então, os irmãos aí que estão acompanhando a gente já nesse podcast, já estão fazendo propaganda aí para você. Vou fazer a propaganda. Então, se o pessoal quer entrar em contato com você, melhor pelo Instagram, Pelo Instagram. E aí, de repente, aí, tá com as costas travadas, né? Coluna. Joelho travado, gente. Ombro. Qualquer coisa, pode procurar eu. Começa falando um pouquinho da tua infância. Você é natural de Brodowski mesmo? Não, eu sou natural de Ribeirão Preto. Eu vim para Brodowski, eu tinha 2 anos de idade. 2 anos? A minha mãe vai saber falar melhor, mas eu vim por volta de 2 anos de idade. Então, eu passei minha infância inteira aqui em Brodowski, sempre morando na mesma casa, no mesmo bairro. Minha infância foi uma infância assim, muito boa, de criança, assim, consegui me divertir bastante, brincava na rua, soltava pipa, pique-esconde, pique-pega, futebol. Então, assim, eu quase não ficava em casa, Eu aproveitei bastante minha infância, graças a Deus. Você tá com quantos anos? Eu, 22. 22? Eu falo que já com 22 o pessoal já não costumou mais ficar dentro de casa, videogame, essas coisas. Não. Eu sou dessa época de futebol, brincar de taco na rua, essas coisas, mas eu falo assim, depois de um certo tempo, eu percebi que o pessoal ficou mais caseiro, Mais caseiro, videogame, celular. Então aproveitou bem. Aproveitei bem. Eu gosto de falar que a minha geração ali, até 2002, eu boto em 2002 no máximo, foi que conseguiu aproveitar assim ainda. Porque hoje em dia você vê as crianças, não fica na rua. E também, claro, eu acredito que não é só por conta de rede social, celular, mas também hoje em dia tem mais perigo, Então fica mais difícil, Os pais acabaram ficando mais cautelosos na questão de horário, essas coisas. Mesmo, eu lembro que eu chegava em casa perto da janta, essas coisas. Eu também. A minha mãe já me ficando brava comigo, mandando eu tomar banho pra poder jantar. Eu chegava em casa soltando pipa na rua, chegava em casa por volta das 7 horas da noite, todo sujo, de barro, que é onde eu moro, Tinha um lugar que a gente soltava pipa, que era um matagal, assim, vamos colocar. Corria naquele mato, chegava em casa cheio de barro, minha mãe doida, já me tacava debaixo do chuveiro. Mas é isso, a infância é boa assim, Você falou que desde pequeno você vem na igreja, você conhece? Sim, desde pequeno. Nasci na igreja, fui apresentado na igreja. Minha mãe sempre me levou... Sua mãe se converteu aqui ou não? Não. Minha mãe se converteu em Ribeirão. Acho que ela ainda era adolescente.
Minha mãe congregou em Ribeirão. A minha infância eu também congreguei em Ribeirão, né? A gente viajava todo domingo para ir para Ribeirão para congregar. Lá por volta dos meus 10 anos, 9 anos, eu comecei a congregar aqui, em Brodowski, ainda não na Metodista, em outra igreja. Eu fui vir para Metodista mesmo, eu já estava com 14, 13 anos. Eu já estava batizado, que eu batizei com 12 anos. Aí a gente saiu da igreja que a gente vinha aqui em Brodowski e veio para Metodista. Acabei não ficando, né, muito tempo na igreja. Vinha domingo sim, domingo não. Mas isso era opção tua ou porque, tipo, meus pais... Eu lembro que no meu caso, eu também conhecia a palavra desde pequena, mas a minha mãe, ela passou por uns momentos difíceis, aí ela deixou de vir e eu parei. No teu caso, era escolha tua ou, tipo, questão dos pais também? Não, no meu caso, era escolha minha. Assim, a minha mãe sempre ficou firme na igreja, né? E quando a gente veio pra cá, minha mãe e minha irmã continuaram, né? Foram pegando amizade aqui, né? Com o pessoal. E eu... foi coisa minha mesmo, sabe? Amizades do mundo, né? Na escola, a maioria dos meus amigos não era de igreja. Então, começou a despertar em mim uma curiosidade de conhecer o mundo. Conhecer as coisas, né, do mundo. Porque, querendo ou não, todo mundo fala, né? O que o mundo te oferece é muito bom. Então, lá, quando eu estava já com uns 15, 16 anos, que eu já tinha um entendimento, né, assim, mesmo conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, o mundo, ele parece que me sugava. E quanto mais foi arrastando isso, menos força eu tinha para voltar. Então, eu fiquei aí afastado, eu coloco uns 6, 7 anos da minha vida, longe da igreja, longe dos caminhos do Senhor. E assim... As coisas do mundo são muito boas, o que ele te oferece. Só que quando você para olhar, você já está assim com a sua vida perdida, você está num caminho sem volta. Eu lembro que eu costumava falar, né? Nenhum amigo meu me influencia, né? Que sempre tem isso, você acha que você é dono de si mesmo e você faz tudo, só que não é bem assim, né? Porque eu acredito hoje, né? Hoje eu consigo enxergar melhor... Se eu, na minha infância, na minha adolescência, tivesse ficado na igreja, tivesse feito mais amizades na igreja, essas amizades teriam me influenciado a ficar na igreja, a buscar o caminho do Senhor, e não ao contrário, né? Que foi o que, infelizmente, aconteceu. Hoje, então, se você tivesse que dar uma advertência para esses jovens que... seria isso. Tipo, que... tá na igreja, mas não firma, de repente vem só para passeio, algo do tipo. Qual que seria hoje, por exemplo, tome cuidado com isso, com aquilo outro, porque eu passei por isso também. O que você falaria para eles? Pessoal aí, adolescente, ir pro acampamento é bom, mas vem pra igreja também, vamos congregar, vamos estudar a palavra. O dica, eu acho que eu daria é o seguinte: você pode ter amizades, né, no mundo, amizades que não são da igreja, só que você tem que saber filtrar. Eu estava afastado da igreja, então não tinha autoridade, né, para falar de Deus, falar de Jesus para as minhas amizades lá fora. Então, elas se sobressaíam sobre mim, né? Então, elas que me influenciavam, e não ao contrário. Então, uma dica que eu dou aí para adolescentes, né? Para o pessoal que está crescendo agora, adolescência, jovem, mantenha os pés na igreja, faz as amizades na igreja, porque com as amizades a gente tem mais força para buscar, formando alianças a gente tem mais força para buscar. E você estando firme na palavra, você estando firme em Deus, você vai ter autoridade para falar na escola. Eu vejo lá a rodinha do Jasper que o pessoal faz, eu acho muito legal. Eu, na minha época, não tinha isso. E eu também eu não buscava, eu estava afastado, eu jamais ia ter a oportunidade, a atitude de fazer. E eu acho que se talvez até na minha época tivesse, talvez eu tinha voltado antes, não sei. Então, eu acho que o pessoal, principalmente da rodinha, o que eles fazem, eu acho muito legal, acho muito bacana, eu acompanho lá no Instagram, eu vejo. Creio que eles devem estar ganhando muitas vidas para Deus, né? Muitos jovens. Eu acho importante, essa é uma das melhores idades, né? Para estar buscando. É uma das idades, eu acho que, né? Assim, o pessoal tá na curiosidade, quer aprender mais, tocar um instrumento, aprender da palavra.
Então, é onde Deus, eu acho que ele acaba usando bastante, principalmente nos adolescentes e nas crianças, né? Você falou assim que você acabou se afastando, né? Sim. E eu acho que todo começo é desse jeito. Eu sei porque eu passei também por isso. Eu acredito que eu devo ter ficado em torno de 7 anos para mais também afastados, né? No caminho do Senhor. E é aquela coisa, não sei se você passou por isso também. Eu acredito que eu deveria ter entre 13 anos também e 14 anos. E no começo é aquela coisa, a gente fica com medo de o diabo aparecer pra gente, né? Ele vai aparecer, agora eu tô distante de Deus, e você fica com um certo temor de fazer algumas coisas, né? Porque lá fora acaba aparecendo muita coisa, né? O pessoal que tá aí fora é bagunça, né? Bebida, hoje é droga, hoje é tudo, festa, essas coisas tudo. Eu lembro que eu me segurei muito bem nessa situação. Fiquei muitos anos da minha vida sem se envolver com nada disso. A única coisa que eu tinha, assim, era alguma coisa, era bebida. Mas era aquela coisa mais moderada. Sim. Mas eu lembro que conforme, parece que o inimigo ele vai sabendo, né? É como um jogo de xadrez. Ele vai sabendo te levar, não é nada de nenhuma situação, assim, de guerra frente a frente, mas é uma coisa que ele vai te cozinhando aos poucos, ele vai, né, oferecendo, né? E pra mim foi muito difícil, porque na hora que eu percebi, eu já tava me afundado ali dentro mesmo, né? E foi muito difícil eu sair dali. Mas conta pra mim, para as pessoas que estão em casa, como que foi com você, o que aconteceu? Você também ficou um tempo longe, né? E até a tua volta. Então, eu acho que é um pouco isso que você disse, né? O diabo, ele vai oferecendo, né? Ele vai vindo assim. Eu também me segurei muito com várias coisas. Só que a gente tem curiosidade, né? Pra saber. A gente vê, né, o pessoal fazendo, a gente fala, nossa, pô, se ele tá fazendo é uma coisa boa, né? Não tá dando nada pra ele, por que vai dar pra mim? Só que eu tinha muito na minha cabeça também, né? Assim, não tá dando nada pra ele, só que eu sou filho de crente, né? Eu vou fazer, Deus vai mostrar pra minha mãe. Então, eu me segurei muito por conta disso. Eu também sempre escutei muito a minha mãe. Eu sempre tive muito medo, às vezes, de fazer as coisas escondido dela. Lá era tua mãe que pegava no teu pé? Assim, minha mãe nunca pegou tanto assim no pé. Ela zelava muito por mim e pela minha irmã, né? Mas, assim, minha mãe é crente, né? Então, Deus mostra, né, quando tem alguma coisa errada. Filho de crente não tem como fugir. Deus sempre vai mostrar, o Espírito Santo sempre vai mostrar alguma coisa. Você é daquelas também que você acordava durante a noite, assim, com a tua mãe cochichando na tua cabeça, com a mão na tua cabeça? Orando ali? Muito, nossa, quantas vezes. Então, assim, às vezes eu pedia pra minha mãe, falava assim, mãe, vai ter uma festa, eu quero ir. Às vezes ela falava assim, eu tô sentindo uma coisa ruim. Eu já não ia. Só que ao mesmo tempo que eu não ia, eu tava lá fazendo coisa errada. Eu tava bebendo escondido. Quando eu fui pra faculdade, tava lá fumando, escondido. Mas Deus sempre mostra de um jeito ou de outro. A tua mãe descobriu que você tava fumando ou não? Descobriu. E como é que foi isso? Eu tinha começado a faculdade, né? Meu primeiro ano de faculdade. Então, assim, né? Tava lá. Nossa, agora tá de boa, né? Não sei o quê. Vou fazer 18. Minha mãe falou alguma coisa. Aí eu lembro que um dia, era domingo, minha mãe me chamou no quarto dela. João Pedro, vem aqui, eu quero conversar com você. Me falaram que você tá fumando na faculdade. Eu falei, te denunciaram. Mãe. Me denunciaram. Aí eu falei, não tem mais como fugir, né, agora. Eu falei, mãe, Mas fumar, assim, tipo, só quando ia beber algo do tipo, eu tava fumando mesmo de fumar todo dia. Todo dia não, mas eu tava fumando. Tava fumando. Quando bebia, às vezes tava ali alguém fumando, fumava perto também. Aí eu falei, mãe, tô fumando, né? Ainda dei uma escondida dela. Mãe, se você estiver vendo isso, me perdoa. Hoje eu me arrependo muito, Deus sabe do meu coração. Mas aí no dia eu falei assim, mãe, eu fumo de vez em quando, né, tal. Tentei dar uma amenizada, mas... Nossa, eu lembro que eu vi ela ali... Aí ela e meu pai falando que tava decepcionado comigo. Eu acho que foi pior do que se eu tivesse apanhado. Sim. Foi muito pior. Eu lembro que na minha situação, eu chegava em casa bêbado e eu guardava... Era eu e um amigo meu que fumava, né? Da turma era só nós dois que fumavam. Então, geralmente, eles compravam aquele cigarro com gosto de menta, né? E geralmente ficava comigo e eu chegava e eu escondia pro lado de fora da casa. Nossa. E um dia minha mãe achou.
E eu lembro que o meu avô morreu de câncer na garganta por conta da bebida e o cigarro, né? Sim. E para ela foi muito difícil, porque ela que cuidou e tal. E ela começou a chorar. E sempre foi do mesmo jeito. Eu ia para um lugar, minha mãe falava, ó, não tô sentindo isso não. Ó, eu orei, tô sentindo que você não deve se envolver. E essa questão do cigarro, eu lembro que ela chegou dentro do quarto e começou a chorar. Rapaz, eu fiquei... E aí que tá, porque as mães pegam e falam assim, não, é só orar, não tem que falar não. Eu sou do seguinte ponto. Tem que orar sim, tem que jejuar, orar pelo filho, né? De repente a filha tá perdida. Mas tem que pegar no pé sim, porque a minha mãe aquele dia, ela falou tanto na minha cabeça que ela chorava tanto, ela falava, você quer ir pro mesmo caminho do teu avô? Olha que o teu avô sofreu, o que ele sofreu, que eu nunca mais fumei. Eu não fumei mesmo cigarro, eu abandonei o cigarro. Então, tipo assim, aquilo ali pra mim mexeu comigo e eu não fiz, né? Então eu falo assim que é importante sim. Se o pai e a mãe estiverem assistindo, pega no pé que funcionou comigo, né? Funcionou Contigo você sentiu também. Nossa. Então funciona. E acho que até parecido, porque meu avô também, pai da minha mãe morreu de câncer também, muito por conta do cigarro, da bebida. Minha mãe é a mesma coisa. Você sabe o jeito que seu avô morreu. Você quer me dar esse desgosto também? Você já é homem grande, né? Eu falei, nossa, que eu pegou assim, foi uma pancada na minha cara. Eu falei, nossa, eu perdi totalmente a vontade. Ainda assim, depois disso, ainda teve umas vezes, né? Porque quando você já tá ali, é meio difícil, né? De largar. Só que aí, depois de um tempo, eu falei, não quero mais. Eu desanimei totalmente. Só que ainda assim, né? Ainda estava afastado, então muitas amizades, né? Querendo ou não, eu tinha muita amizade, muito convívio com quem fumava. E isso, aquilo, né? A carne, querendo ou não, ela grita, né? Ela pede. Foi muito difícil, mas graças a Deus, né? Consegui parar. Beber, você bebia muito? Muito não. Mas bebia assim ali, todo final de semana. Uma cerveja, quando ia pra festa. Algumas vezes já. Algumas vezes já. Ia pra festa, né? Chegava em casa ali, passava mal, vomitava. Eu lembro de uma situação, eu devia ter em torno de uns 16 anos. Eu tinha um cachorro muito bravo, mas era muito bravo. E eu lembro que nessa noite eu passei muito mal. Eu bebi, acho que eu misturei vodka com essas coisas, né? Eu bebi e eu tava naquela situação mesmo de desmaiar, né? Eu não conseguia andar. Eu lembro que os colegas meus deu o que fazer. Então, na hora que esse cachorro vinha, eles chegavam perto do muro, ninguém encostava no muro. Então, eles chegaram devagarzinho comigo, com o carro, pararam o carro longe, abriram o portão da minha casa devagarzinho, puseram eu pra dentro e fechou o portão e já saiu. E aí o meu cachorro veio. Só que eu só lembro assim dele passar por mim, meu cachorro, e ir pra cima deles, né? O portão tava fechado. Só que eu não conseguia chegar até dentro de casa. Sim. Eu lembro que o rumo que eu peguei era uma árvore que tava assim plantada no meu quintal. E eu fui pro meio dela e fiquei engastanhado no meio dessa árvore ali. E a minha mãe acordou e deu o que fazer pra eles me colocar pra dentro. Me deram um banho, né? Mas eu bebia muito. Eu lembro que eu era aquela pessoa que eu ia pro bar... Num final de semana, eu ficava tipo das 9 da manhã até umas 10 horas da noite. Nossa, é muita coisa. Bebendo ali com meus amigos e ainda ia sair de noite, né? Nossa. Então a questão da bebida também era algo assim que eu falo que era uma pessoa alcoólatra. Você chegou nesse ponto também? Não, nesse ponto não. Eu bebia assim. Claro, tinha vezes que extrapolava, né? Em festa, principalmente. Mas falar assim, beber toda semana, todo dia, não. Eu gostava, assim, de beber, assim, uma cerveja no churrasco, socialmente, em casa, com amigos também, né? Principalmente na faculdade, às vezes ia pro bar, assim, depois da aula, tomava uma cerveja, 2, coisa assim. Tanto é que quando eu voltei, né, quando eu tava voltando pra igreja, a cerveja foi algo assim que até me surpreendeu, porque eu perdi a vontade de tomar. Era algo que eu pensei assim, eu falei assim, bom, não sei se eu vou parar de beber, né? Não sei como vai ser. E simplesmente, eu acho que Deus, ele testifica tanto a gente, né? Que eu perdi totalmente a vontade, assim, ó, de uma hora para outra. De beber. De beber. Foi muito assim, E como é que foi tua volta? Vai fazer quanto tempo agora que você voltou? Acho que eu voltei em fevereiro, vai fazer 3 meses. É recente, né? É muito recente, muito recente. Você fez um encontro, o último agora? Fez, né? Fiz. Foi, assim, a minha volta...
foi algo, eu acho que, bem planejado por Deus, eu diria assim, porque de 2021 para 2022, né, no finalzinho ali, tinha muita gente, assim, minha mãe, a minha avó, um primo meu, acho que meu primo deve estar acho que com 7 para 8 anos hoje, acho que minha irmã também, tendo sonhos comigo, né, sonhos de morte, e todos os sonhos, né, aquilo lá, né, eu tava me divertindo, e aí minha mãe falou assim, ó, isso daí já tá espírito de morte. Você vai na igreja de manhã, eu vou pedir para algum pastor orar por você, que no caso foi você. Ah, tá. É interessante falar isso aí, eu falo assim da questão da questão dos sonhos, né? Sim. É algo também que Deus fala muito comigo através de sonhos, essas coisas. De repente a pessoa pega e fala assim, né? Tá nos assistindo aí, ou de repente até algum jovem que tá afastado. Pega e fala assim, mas o cigarro não é assim, não vai te matar para uma hora para outra, a bebida também não. Mas se você foi como eu fui também, eu acredito que foi de questão de turminha, Sim. você entra num carro, você vai de uma cidade para outra, né? E dentro dessas idas e voltas, o motorista também acaba bebendo. E as pessoas esquecem que, tipo, o inimigo pode preparar uma cilada, né? Prepara. Tipo, nessa volta, ou de repente até na ida mesmo, em algumas situações, porque de repente hoje, de você entrar em lugares que você não é bem aceito, ou acontecer alguma situação, né? Então eu sempre alerto, as pessoas falam, não, eu só bebo de vez em quando. Eu só fumo um pouquinho. Fala, tá, mas e o camarada que tá do teu lado tá dirigindo o carro? Ou de repente, se você extrapola e bebe um pouquinho a mais, você é um motorista, né? Se o inimigo prepara alguma coisa, né? Então, quando Deus ele tá alertando, é um sinal que Deus tá dando. Não que vai acontecer, mas ele tá te alertando de tipo, eu tô te chamando a atenção, porque vai chegar nesse ponto se você não se posicionar, né? Sim, e aí eu lembro, né, que você mesmo orou por mim no dia, e foi aquilo, né? Deus já estava me mostrando, e eu já estava há um tempo, assim, não diria na época ainda com fome de voltar para a presença de Deus, mas já tinha algumas coisas no mundo que eu já não achava mais correto para a minha pessoa. Que eu olhava muitas coisas que eu fazia e falava assim, pera, isso não condiz com o que eu sou, da onde eu vim. Não condiz com o que eu acredito. Então eu já estava com alguns questionamentos, né? E eu lembro que ainda em 2022, né, eu ainda fiquei afastado, ainda não tinha muitas forças para voltar. Isso depois do culto? Depois do culto, isso. Então, eu lembro desse culto, acho que a tua irmã que trouxe você para mim orar por você, não foi? Minha irmã e minha mãe. E aí, eu lembro que ainda fiquei o ano de 2022 inteiro afastado. Mesmo sabendo, só que eu lembro que ainda pensei assim comigo, né? Eu falei, nossa, Deus tá me mostrando isso, eu vou dar uma segurada agora, né? Vou segurar um pouco nas festas, nos negócios. E realmente, eu segurei, fiquei mais tranquilo ali. Era um ano para mim também que eu tava cheio de coisa, né? Formando na faculdade, eu tinha estágio, tinha hora para entregar, tava morando sozinho. Então, foi um momento assim que eu acho que eu parei, eu falei assim, eu preciso ter responsabilidade. Deus também já estava me mostrando algumas coisas. E eu também já estava em discordância com várias coisas que eu fazia, né, na minha vida. Então, acho que foi um ano assim, literalmente, que Deus ele estava preparando já assim o caminho para mim voltar. Ele estava preparando a minha vida, ele estava me preparando para o momento certo. Então, quando virou a chave de 2022 para 2023, bem no começo do ano mesmo, agora de 2023, janeiro ali, eu comecei a sentir muita fome de Deus. Comecei a sentir muita vontade. E eu tinha acabado de me formar, né? Então eu estava assim num período meio... Porque quando você forma, parece que você está em férias. E é muito complicado quando você é formando, né? Quando você forma o seu primeiro ano depois de formado. Porque você não sabe o que você vai fazer. Porque, literalmente, você acha que você vai sair da faculdade sabendo muito, só que você sai assim, você não sabe nada. Então, você fica meio perdido. E eu estava num momento meio perdido, com a ansiedade muito atacada, porque eu queria resultados logo, né? E eu lembro que, às vezes, eu tinha desânimo de fazer tudo. Desânimo. Eu ficava só no meu quarto, deitado no celular. E aí, eu lembro que
assim, no celular, às vezes tava assistindo TikTok, né? Ia lá, passando vídeo, aí parecia coisa de Deus pra mim. Parecia louvor, parecia a gente orando, versículo de Bíblia. Eu passava, você falava assim, não quero ver isso não. Passava, ia passando. E foi todo dia isso, foi o meu janeiro inteiro, todo dia isso. Aí até que chegou um dia, eu vi uma palavra sobre jejum e não sei, acho que Deus falou muito comigo esse dia, não sei, me deu muita vontade. Eu falei Mas assim, você assistiu pelo... pelo TikTok. Era uma moça falando sobre jejum, como que ela jejuava, como que ela fazia devocional dela. E eu falei assim, nossa, isso daí é legal. Não sei, me deu muita vontade de fazer o mesmo. Eu falei assim, nossa. Falei assim, tá bom, Deus. Nesse dia mesmo, eu falei assim, tá bom, Deus. Tá todo dia vindo vídeo pra mim no TikTok de palavra sua, de louvor. Eu vou me render. Me rendi. Peguei, aí eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a orar isso sem vir na igreja? Sem vir na igreja. Olha que legal. Foi sozinho. Eu simplesmente comecei ali. Falei, lembro que cheguei na minha mãe e na minha irmã e falei assim, ó... Vocês têm um livro da Bíblia que vocês me indicam pra mim começar a ler? Ela falou assim, começa pelo Novo Testamento, né? Acho que todo mundo indica, né? Eu comecei ali, sozinho. Ia lendo a Bíblia e tal. E aí foi me dando vontade de ler a Bíblia inteira. Tô no propósito aí até hoje. Até o final do ano eu vou conseguir ler a Bíblia inteira, em nome de Jesus. E eu fui começando. Fui orando, lendo a Bíblia todo dia sozinho. Eu comecei a jejuar sozinho também. Eu lembro que o primeiro jejum que eu fiz foi um jejum pequeno, de 5 horas no dia. Falei assim, vou começar de um jeito, né? E aí teve o retiro, né, de carnaval, eu vim. Deus falou muito comigo no retiro. Então a tua volta ali foi no retiro. Foi no retiro, foi bem no retiro. E é interessante, né? Porque o Espírito Santo já começou a fazer a obra contigo... Antes ali, né? Bem antes. E eu lembro que no retiro, na segunda-feira, foi o dia assim que eu falei, não dá mais pra mim viver a vida que eu tava vivendo. Eu me rendi totalmente. Eu lembro que na semana mesmo do retiro, eu lembro que a Gabi chegou em casa, acho que era na terça ou na quarta-feira, eu falei assim, marquei pra você ir na cela do Matheus. Ele é assim? Falei, do nada? Eu falei, marquei lá com ele, você vai lá na quinta-feira. Eu lembro que eu até falei pra ela, falei assim, porque na segunda-feira o Matheus tinha ministrado e Deus tinha tocado muito comigo. Eu falei assim, como é a célula dele, né, e como acho que eu já fui tocado, eu falei assim, então eu vou. Eu falei assim, mas se fosse qualquer outra célula, acho que eu não ia. E aí cheguei na quinta, fui na célula, foi uma coisa assim que eu nunca tinha vivenciado, então pra mim foi muito bom. Eu fui ainda meio assim com o pé atrás, eu falei assim, nossa, mas não conheço ninguém na célula. Não conheço o Matheus. Assim, o Matheus eu conhecia por conta da Gabs, porque ela e minha irmã são muito amigas, né? E aí eu falei assim, nossa, eu vou chegar lá na célula com que cara, né? Eu vou chegar, e aí, pessoal, beleza? Mas não, eu cheguei lá, todo mundo me recebeu muito bem da célula, o Matheus principalmente. E aí a gente até brinca, a gente ali da nossa célula, que é uma coisa de doido, porque todo mundo ali criou uma aliança, um vínculo muito forte, a gente ali da célula. Parece que todo mundo já se conhecia há muito tempo. A gente tem muita intimidade. Eu principalmente com o Matheus, que é meu líder, meu pastor. Então, tudo que está acontecendo ali no meu dia a dia, às vezes algo me incomoda, eu já chego nele e falo, está acontecendo isso. Ou então, alguma coisa que eu quero fazer, eu falo, você acha interessante isso? Igual eu fui fazer entrevista para a clínica, eu falei assim, nossa, Matheus, vou fazer lá a entrevista e tal, queria tua ajuda. Então, a gente está sempre se ajudando em jejum, em oração, em tudo. Então, foi algo assim que foi muito importante para mim na minha volta, acredito eu. O Matheus também foi muito importante, principalmente para mim tomar a decisão de fazer o encontro. Que eu lembro que ele chegou e me perguntou, João, tava orando aqui, né, tal, tá separando aqui as coisas do encontro, você quer fazer? Eu falei, Matheus, eu não sei, tô meio assim, né, não tenho dinheiro para fazer e tal. Eu falei, não tô perguntando de dinheiro, quero saber se você quer fazer, você quer fazer? Eu falei, então vamos. Fez lá minha inscrição e tal. Chegou no dia, no encontro, né? Que não pode falar muito, mas é tremendo, gente. Quem tiver oportunidade, faça, pelo amor de Deus. Eu acho que Deus nunca falou tanto comigo igual no encontro. Eu ia te perguntar isso aí. Aquele primeiro contato que você teve, né? Que é aquele contato de Deus te tocar para te chamar para a presença dele. Você acredita que veio antes do encontro? Antes. Eu acho que sim. Porque Deus já estava colocando em mim, né, uma fome da presença dele, um anseio de voltar para a presença dele.
Porque, querendo ou não, a gente que tá ali no mundo, eu digo principalmente a gente que se desviou, né, da presença do Senhor, a gente anseia para voltar. Muitas vezes eu tava no mundo e eu falava assim, não, mais para frente eu me arrependo, eu volto. Mais para frente eu me arrependo, eu volto. Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu lembro que eu comecei a pensar, né? Nossa, mas... E principalmente começou a vir muita coisa, né? De avivamento. Pra mim, né? Nas redes sociais, eu comecei a pensar, assim, nossa, mas se eu não tiver o amanhã, eu vou ficar, e aí, como é que vai ser? Então, começou a me dar um medo, começou a me dar um anseio de voltar pra presença, começou a me dar um anseio de sentir o toque de Deus de novo na minha vida, que eu não sentia há muito tempo. Então, eu acho que foi assim, antes do encontro, só que no encontro foi... Acho que a minha decisão final, eu diria assim, que foi onde eu falei assim, não, Deus, eu preciso de você, o Senhor é meu Salvador, eu não vivo sem você, eu não sou nada sem você. Foi no encontro. O encontro foi, assim, foi uma mudança de águas na minha vida, totalmente. Hoje, se você puder, desses 3 meses pra cá, você consegue narrar experiências que você teve assim que... É muito difícil, porque eu gosto de falar, eu falo pra todo mundo que me pergunta que esse tempo que eu voltei pra Deus é a melhor parte da minha vida. Eu fiquei aí... Eu perdi uma parte da minha vida inteira longe do caminho de Deus. E agora que eu tô, são 3 meses, só que parece que é uma vida. Eu nunca estive tão bem, nunca me senti tão bem. Nunca estive tão feliz, tão cheio de Deus. Sim, em 3 meses, Deus fez muita coisa na minha vida, muita coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Igual não, vou usar um exemplo. No encontro, Deus falou muito comigo, porque eu me sentia muito indigno, né, de voltar para a presença do Senhor. Eu me sentia sujo, imundo, né, contaminado pelas coisas do mundo. E eu lembro que ali no último dia do encontro, eu estava sofrendo tanto ataque na minha cabeça do inimigo e eu estava, sim, eu já não sabia para onde correr. Mas eu acho que Deus ele faz as coisas tão certas, né? Que chegou um ponto que eu comecei literalmente a sentir, né? Ele, assim, ó, calma. Fui sentindo muita calma e fui tomado pelo Espírito de Deus. Nunca senti uma coisa tão forte assim. Então, é muita coisa em 3 meses. Em 3 meses, estou fazendo aula de violão agora. Mais para frente, tá no ministério. Tô na mídia. Então, assim, eu lembro que quando eu era do mundo, às vezes eu via o pessoal, assim, do ministério, né? Tendo responsabilidade, às vezes tendo que, assim, ter uma liderança. Eu falava assim, isso daí não é para mim, não. Não tenho vontade nenhuma, eu falava. E eu vejo hoje a mudança de chave que Deus dá na nossa vida. Hoje eu quero, assim, eu chego na igreja, eu quero já estar na mídia. Eu oro, peço para Deus, sei lá, dá um toque na minha mente para me aprender a tocar violão logo. Eu quero estar lá no louvor logo. Então, é coisa de doido. Eu ia te perguntar doido. A questão das amizades. Você tinha muito amigo lá fora? Não? Tinha. Tinha bastante. E como é que foi esse... Porque uma das coisas que eu sempre deixo um conselho para as pessoas que passam pelo encontro, né? Elas ficam tão sedentas, né? Na questão de, tipo... Aquela coisa, Deus fez na minha vida, vai fazer na vida deles. E a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Tua mãe orou muito por você, né? Tua irmã insistiu, pessoas que oraram por você. E a gente, às vezes, quer continuar no mesmo ambiente. E nem sempre é assim, né? Porque a gente não tá pronto. A gente tá começando a gatinhar ali na experiência com Deus, né? A gente vai sofrer represária do inimigo. O inimigo vai voltar com as tentações, né? Vai tentar te arrastar pra lá. Com você, foi radical? Você cortou de uma hora a outra, tipo, Deus, eu preciso me preparar primeiro pra depois pregar pra eles? Ou tipo, não, você continuou lá ainda? Foi assim... eu fiz... Quando eu tava voltando, eu fiz aquela oração que muita gente tem medo, né? Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Se não for pra estar na minha vida, tira agora. Já tira tudo. Eu falei bem convicto com Deus. Eu falei assim, Deus, tira tudo. O que não convém do Senhor, o que não vai me fazer bem, o que vai me fazer... o que vai me afastar de ti, pode tirar da minha vida. Mesmo que me machuque. Foi bem radical. Então, assim, quando eu vim... foi
assim, foi uma mudança muito radical, porque eu lembro que eu tava ali com todos os meus amigos do mundo e, de repente, literalmente, sabe? Não que simplesmente eu cheguei e falei assim, tchau, galera, tô me afastando. Não, só que o meu caminho mudou. E o meu caminho mudando, querendo ou não, as amizades mudam, tudo muda. Então, muita gente, né, que eu tinha amizade tempo atrás, que era do mundo, assim, hoje tá afastado, né? Tipo, da minha convivência. Pessoas que eu conversava todo dia, eu não converso mais. Então, assim, claro, tenho amigos que são muito importantes para mim, que eu oro, que eu jejuo, que eu quero ver aqui na igreja. E eu acho muito importante isso, porque se Deus fez na minha vida, né? E Ele mudou a minha vida para o melhor, Ele pode fazer também no meu amigo que está lá fora, que eu gosto. Porque eu quero que também eles vivenciem, né, essa experiência que eu vivenciei e que eu estou vivendo até hoje. Porque é algo esplêndido, maravilhoso. Então, assim, eu diria que foi radical, mas não foi. Assim, muita gente às vezes, sabe, eu converso, mando e aí, tudo bem e tal, mas não tem mais aquela convivência de antes, porque eu pedi para Deus, falei assim, Deus, se for me fazer cair em tentação, se for me fazer me afastar de você, pode tirar da minha vida. Tira. E aquela coisa também, né, tipo, o sábado, que era o dia de sair com os amigos, a gente vira rede de jovens, sim, né? O domingo também, né? Não tem como. E eu, né, principalmente, mesmo estando pouco tempo de volta na igreja, eu gosto de falar, né? Gosto de falar, não, né? Tá aí para todo mundo ver. Eu tô todo dia aqui na igreja. Todo dia de manhã. Quarta-feira tem as quartas proféticas, aí na quinta tem célula, de sexta-feira eu tenho discipulado agora. Não, a gente fez o seminário em Batatá e você tava lá com a gente, todo né? dia. Se envolveu Sexta, no meio. sábado e domingo. Hoje você tem um outro vínculo de amizade com o pessoal que trabalha aqui e tá sempre junto com a gente em tudo. Porque aí tá aí todo dia. E aí, sábado tem rede, domingo tem igreja. Aí de manhã, às vezes, tá escalado na mídia. Aí vem de manhã pra estar na mídia, aí vem à noite pra estar no culto. Então, é outra vivência, outra rotina, né, hoje. Às vezes eu tento, sabe, arranjar um tempo para algum amigo, né, assim, que é muito importante para mim, só que fica difícil, realmente. E às vezes não é nem por mal, é só porque a rotina muda. E não é que você, às vezes, quer estar longe dessa pessoa, só que muda, né? Acho que muda os objetivos também, muda o foco, tudo. Hoje você tá focado também na questão do teu trabalho, né? Sim, muito. Ministerialmente também, a gente vai entrar nesse papo daqui a pouco para falar sobre a questão de ministério, mas você sempre tá aqui, tá lendo Bíblia com a gente ali, orando, fazendo o teu devocional, o foco acaba mudando, né? Muda muito ficou aquela coisa também a respeito de ministério, tá na igreja, fazer a obra de Deus, né? Totalmente. E eu acho isso muito bacana, porque eu nunca me imaginei tá vivendo essa vida. E eu vejo hoje, igual quando eu estava procurando serviço, né, principalmente na minha área, que eu estava pensando, não sei se eu vou ter um consultório meu, se eu procuro uma clínica para tentar trabalhar. Uma coisa que eu pedi muito para Deus foi, Deus, eu não quero perder o tempo de comunhão que eu tenho com o Senhor de manhã. Porque é o tempo, assim, que eu mais estou na presença de Deus, eu diria assim, né? Porque aí depois o resto do dia você tem suas responsabilidades. Então, ali a parte da manhã que eu tô aqui na igreja, que eu tô lendo a Bíblia, orando, é o maior tempo que eu tenho com Deus. Então, foi o que eu pedi muito para Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero perder esse tempo de comunhão com o Senhor. Eu não quero perder esse tempo tranquilo, de ler a Bíblia tranquilo, de orar tranquilo. Porque, às vezes, a gente fica meio habitolado, né? Tem muita coisa na cabeça e tal. E aí, entra naquilo, né? Nossa, eu não tenho tempo. E é algo que eu venho pedindo para Deus, que eu não quero cair nisso, de não ter tempo para Ele. Então, foi algo que eu pedi muito para Deus. E aí foi onde eu tive a oportunidade, né, de atender em consultório, né, atender particular. Agora eu estou também fazendo treino numa clínica, que é o horário assim, mais da parte da noite. Então, assim, Deus ele veio me entregando tudo que eu pedi para Ele. Veio tudo no tempo dele. Eu tinha muita ansiedade também, né? Falar assim, nossa, Deus, quando é que você vai me entregar as coisas? Poxa, eu preciso, né? Tô desesperado, eu preciso de um emprego. E Deus veio falando muito comigo, sabe? Para mim esperar nele,
para me confiar nele. E quando eu entreguei tudo nas mãos dele, eu falei assim, então, Senhor, seja feita a tua vontade no seu tempo. Foi vindo, literalmente, as coisas só foram vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar sobre ministério. O que te atrai a respeito de ministério? Você falou questão... Você tá fazendo o quê? Aprendendo violão? Violão. E tá na mídia hoje também, né? Tô na mídia. Assim, são coisas que eu gosto, né? Que me chamou muita atenção. Eu lembro, depois de uma quarta profética, o Israel chegou assim do nada. Quer entrar na mídia? Eu achei que ele tava brincando ainda, né? Eu falei assim, ele tá brincando, tá de caô comigo. Eu falei assim, mas por quê? Tá precisando de gente? Ele falou assim, demais. Eu falei, então eu entro, né? Eu falei, só que você vai ter que me ensinar do zero. Eu falei, não, tem um monte de gente aí pra te ajudar, tá vendo? Então, beleza, já fui. Aí, um dia conversando com o Matheus também, eu falei assim, Matheus, e aula de violão? Tá? Ele falou assim, vem aí que eu te dou a aula. Vem aí. Aí eu já comecei, que ele falou assim, não, você tem cara de louvor, velho. E você é da minha cela. Quem é da minha cela tem que estar no louvor. Eu falei, então vamos embora. A respeito da mídia, você tá aprendendo o quê? Eu já aprendi a live, né? Já fiquei na live. A live eu achei bem tranquilo de ficar, foi algo que eu peguei fácil. É que a live, o pessoal que tá em casa, é questão da transmissão ali, né? Fazer os cortes de imagem. Isso. Foi algo assim que eu peguei fácil. Peguei um pouquinho do projetor também, o projetor não gosto muito. Não a sou projeção muito fã. lá no fundo, lá, né? Fica trocando as letras não sou muito dos louvor, colocando vídeo, fã, essas coisas. E agora eu tô fazendo treino pra ficar na mesa de som, né? Pra controlar o som. Acho que a mesa é a mais complicada, É a mais né? complicada. Muito botão ali. Muito botão, e aí tem quesito da iluminação também, que acaba ficando ali, né? Vou fazer um corte aqui, depois o pessoal que tá editando aí, edita aí pra fazer um corte, né? A gente tem precisado de pessoas para poder atuar na questão das mídias ali, né? Então, na mídia... Tá precisando a mídia tem a questão da projeção, tem a questão de tirar foto, né? Foto, verdade. Os irmãos da foto. Tem a live que... Não, a live é projeção, as fotos, a live, que é fazer os cortes de cena ali, né? Vai no rosto do pregador, transmissão volta, lá no YouTube. O pregador anda, corta a câmera de cá para lá. E tem a mesa de som, né? Que é... A pessoa tem que ter o ouvido bom tanto na hora ali do louvor, né? Quanto da palavra também. Então, se você está assistindo esse podcast, é interessado, quer fazer parte do Ministério da Mídia, entre em contato com a gente, procura o Israel ou o Carlão, né? Tem o Rodrigo também, pessoal da mídia. Entra em contato com eles e fala, eu quero participar. Eles vão entrar em contato com a sua liderança, o seu líder de célula, né? Ver como você está para poder atuar no teu ministério. E isso aí vai estar ajudando. E vem ser feliz na mídia, vem ajudar a gente. Bastante o ministério. Tem a questão também, você tá no violão hoje, né? Tô aprendendo. Hoje também tem o Matheus Scandiuzzi. Ele dá aulas de violão aqui na igreja, né? Então, o trabalho dele hoje é formar alunos. Ele forma os alunos tanto lá no projeto Iluminando Vidas, quanto aqui também na igreja aqui. Isso. Essas aulas são de graças na parte de serviço. E à noite ele pega aula particular. Final de semana ele pega aula particular. Aí é algo direto com ele, né? Então, tá tendo muitas pessoas. De repente, ele não tem aí para poder ensinar durante o dia, mas tem... De repente, para fazer um particular aí à noite ou final de semana. Então, depois vocês fazem um corte aí, o pessoal do podcast. Eu já vou fazer um merchan também, que se o Matheus não tiver horário, o Pedrão tem, tá? Tem o Pedrão, verdade. O Pedrão tá aí, tá chegando. O Pedrão também dá aula, procura o Pedro. Violão, contrabaixo, teclado, bateria. Então, vamos lá, galera. E eu falo assim, quanto mais gente envolvida com o ministério, melhor, né? Melhor. Totalmente. Tanto na mídia quanto no louvor, você tá aprendendo violão. Violão. Mais pra frente, tô em dúvida aí se mais pra frente eu vou pegar o baixo ou bateria. Tá animado. E aí, pensa em cantar também ou não? Cantar ainda não. Não fez nenhum teste? Ainda não fiz nenhum teste. Vamos ver, né? De repente o pessoal chama pra fazer um teste, ó. Galera, quem sabe vocês não gostam da minha voz. Essa parte do louvor é o que te atrai? Assim, hoje em dia Apesar também que é recente, você tá descobrindo aí, tô né? descobrindo muita coisa ainda. A gente, às vezes, é que nem comer comida japonesa, né? Tudo diferente, você vai experimentando e vai vendo que é bom. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu tô até fazendo agora, é a escola de libertação. Foi algo assim que quando eu comecei a ouvir e aprender um pouco mais, foi algo que eu falei assim, nossa, isso daí me interessa. Tem muita gente, né, às vezes acha que libertação é, nossa, vai expulsar demônio.
Não, a gente foge de demônio, né, gente? Pelo amor de Deus, você não quer ficar vendo gente ali, né? Entortando. Mas se aparecer, né, você vai ter autoridade, você vai saber o que fazer. E é algo que eu achei muito interessante, porque cura e libertação é algo que entra muito para novos convertidos, né? Porque são pessoas que eles precisam, né, de um cuidado especial. E a escola de libertação hoje com o pastor Jonatas, né? Pastor que é o Jonatas, Joe. isso. Eu acho que é interessante. Eu sempre falo sobre libertação e as pessoas pegam e falam assim, mas é questão de chamado. Eu falo assim que o ID, expulsar demônios, né? Eu pregar a palavra é para todos, né? Pra todos. Mas eu falo assim, você quer ter autoridade sobre o mundo espiritual, você precisa conhecer sobre o mundo espiritual, né? E se a pessoa gosta ainda dessa área espiritual, então. melhor ainda. Então, falando assim que a questão de participar da escola de libertação, estar envolvido com o Ministério de Libertação também é muito importante. Muito. Então, você está se envolvendo. Então. Vixe, tô me envolvendo, tô na escola de libertação. Bom saber aí. que agora precisando, já te chamo. Já chama lá, porque, assim, é algo que me chamou muita atenção, né? Porque eu vindo do mundo, eu sei o tanto de trauma que a gente chega aí, né? O tanto de confusão na mente. E foi algo que me pegou assim, que eu falei assim, nossa, isso daí é muito interessante. Porque quando eu voltei para a igreja, né, tava descobrindo ali os ministérios, tal, os chamados, né, os dons, eu fiquei assim, nossa, mas e aí, qual será que é o meu chamado? Né? E muita gente fala assim que eu tenho alguma coisa comigo que parece que eu cativo as pessoas para quererem conversar comigo, para ficar do meu lado. Então eu fiquei assim, mas será que eu vou mais pro lado do evangelista? Ou será que eu vou mais pro lado ali da libertação? Então não sei, então fiquei pensando... Mas o evangelista também, meu filho. O evangelista acaba curar os enfermos, libertar os cativos. Vira tudo. Não tem jeito. A parte do carisma é verdade, tá ligado com o ministério evangelístico. Uhum. E aí eu lembro que a primeira aula da escola de libertação... O Joe falou sobre isso, né? Que a libertação entra muito em ajudar o pessoal, os novos convertidos, né? Que entram, porque eles têm que ter ali um apoio, né? Eles têm que passar por essa cura, porque eles precisam dessa cura, dessa libertação das cadeias que vem vindo com eles. E foi o que me chamou muita atenção, porque eu vim do mundo trazendo também muita coisa, mesmo que eu era desviado, que eu já conhecia a verdade, só que a gente volta trazendo um monte de coisa. Então foi algo assim que me chamou muita atenção. Eu falei assim, nossa, eu gosto muito disso. E é um jeito também, né, de você poder ajudar as pessoas. Verdade. Então eu falei, nossa, isso daí é sensacional. Eu falei, quero saber mais. Você tem projetos pessoais, assim, ministerialmente, assim, você pensa em... Você sonha, tipo... Muito. Eu pergunto porque quando eu falo de ministério, e a gente está falando sobre isso, tem pessoas que querem fazer missão. Quando eu falo de projeto pessoal, alguns estão estudando ainda. Fala um pouquinho pra gente sobre os teus sonhos, os teus projetos. Assim, tem muita coisa que eu ainda estudo, né? Que eu vejo que seria interessante para mim e para fazer as obras, né, para o reino. Mas eu acho que entra muito o quesito do louvor, né? Eu não sei se foi por influência, né? Ou se é por conta do meu pastor, do meu líder, né? Mas eu vejo ele indo fazer os congressos, né? Indo aí ministrar louvor nas igrejas. E é algo que me puxa muito, que eu tenho muita vontade. Legal. Então, mais pra frente aí, né? A gente montar aí uma equipe aí de louvor e ministrar nos congressos aí, né? E para outras cidades, né? Então, Você tem essa visão de tipo... Tenho. Tenho muito. Quando, né? Porque eu gosto de fazer as coisas tudo bonitinho, organizado. Então, eu coloco mais pra frente pra quando eu já estiver tocando bem, né, tal. Mas sim, tenho. Nossa. Ai, que legal. Bacana. Pegar aí, congresso. É questão de chamada. Ministrar louvor, né? Eu acho muito legal. E profissional, tipo, coisas pessoais suas a respeito... Tenho muitas coisas. Principalmente, né, na minha área, né, da fisioterapia, eu tenho muita vontade de ter uma própria clínica, né? De crescer, trabalhar... por conta, né? E uma coisa que eu até conversei uma vez com o Lucas, né? O Lucas Mataus. E até com o pastor Jefferson, quando eu atendi ele, mais pra frente eu quero fazer um projeto aqui na igreja, né? Então, bom, já fica até aí gravado na live, né? Se alguém já começar a se interessar. Mais pra frente fazer um projeto, né? Algo com os idosos aqui da igreja. Fazer um alongamento aqui na igreja. Aí, Eric, com os idosos aí, ó.
Tem que ajudar eles. Ô, Eric, tá que nem galo velho. A partir dos 35 já pode vir. Aí, ó. Então, assim, mais pra frente quero estar fazendo um projeto aí na igreja com os idosos. Fazer ali na praça, ou dentro da igreja mesmo, a gente coloca um louvor, fazer, sabe, um alongamento. Que bacana. Fazer alongamento, uma ginástica ali, sabe, uns obstáculos, que é muito legal, né, pro pessoal mais idoso, assim, né, que eles precisam bastante, e eu gosto muito E até um meio evangelístico também. Sim. Já pensou? De manhã você tem um horário aqui na praça aqui, né, a antiga Praça do Jatubazeiro ali, né, praça aqui da igreja. Por exemplo, 8 horas da manhã, aí os idosos começam a chegar ali, você coloca um som, vai fazer um alongamento com eles ali. Começa a chegar gente. E chega gente de fora, de repente até gente que também não é da igreja, acaba chegando e é uma forma de evangelização, né? Eu penso nisso também, porque principalmente eu que lido com pessoas, né, na minha profissão, então eu sempre peço para Deus, né, muita sabedoria nos atendimentos, né, o que falar, porque realmente, né, é um jeito de você mostrar Deus para a pessoa, um jeito de você falar de Deus. Então eu sempre peço, sabe, para Deus, e é algo que eu quero mais para frente aí. Já estou colocando para Deus, né, em orações, bacana. Então creio que Ele vai abençoar aí, se Deus quiser. A respeito de avivamento, que é o que a gente está vivendo, você crê no avivamento ou não? Muito. E qual que é a maneira que você crê? Como você tem visto isso? Como que você acha? Você acha que a gente está vivendo, que vai vir algo muito mais forte ainda, mais poderoso chegando? Tô até arrepiando. Eu vejo muito, principalmente pelas quartas proféticas, né? O tanto de criança que a gente vem conversando bastante. Legal. Né? Toda vez que eu vou falar de avivamento, as pessoas tocam a respeito das crianças. Porque eu acredito, né? Eu acho que muita gente também, o avivamento vem pelas crianças, Sim. né? Porque Jesus já falava, né, que as crianças são espelho do reino. Então, assim, o que eu vejo hoje em dia as crianças, nas quartas proféticas, as crianças vão lá para frente, elas são tomadas pelo Espírito, elas caem chorando. É algo muito bonito. E o avivamento, eu acredito que a gente vive, né, todo dia dentro da gente, né, com Deus. Claro, a gente tem que buscar, a gente tem que orar e pedir o nosso avivamento para Deus todo dia. Eu peço sempre, Deus, aviva em mim, me traz avivamento para minha igreja. Mais do que a gente já está vivendo aqui, né? E o bacana também, por exemplo, a gente tem presenciado, né? Ontem me chamou muita atenção o filho do pastor Gustavo da Cássia, né? Ele foi para um cantinho assim, de repente ele ajoelhou ali, né? Sim. E na hora do louvor ele estava ali adorando a Deus e ajoelhado, e foi algo espontâneo dele, né? Ele fez isso. Mas a gente tem visto, né? A gente até apaga as luzes no final do culto e fica o louvor ali para a pessoa ficar mais à vontade, mas as crianças indo, chorando e se derramando, né, na presença de Deus. Mas outra coisa que tem me chamado a atenção é o número de alunos que hoje são crianças que estão também aprendendo, né? Tipo Sim. teclado, violão. Tem muitas crianças. O projeto mesmo hoje, né? O Matheus está ali fazendo esse trabalho, né, pastor Matheus? E ali no projeto é um trabalho muito legal. Que incentiva, né, muitas crianças, até as que não são. E amanhã você já pensou, por exemplo, o número de músicos que estão vindo através dessas crianças que já estão recebendo, sendo cheios do Espírito Santo já agora, né? Como é que vai ser isso aí para frente, né? Então, eu gosto de pensar, né, que mais para frente a gente já está vivendo um avivamento forte, né, hoje. E mais para frente eu creio que não vai ser diferente, vai ser ainda mais forte. Porque, querendo ou não, a gente já está chegando, né, perto do final. Então, Deus já está levantando as crianças já agora. Tá algo, assim, sobrenatural de você ver na vida dessas crianças. E eu gosto de olhar pelo lado que, assim, hoje em dia, as pessoas são muito tocadas, né, por música. Então, as pessoas estão sempre ali buscando, principalmente YouTube, assim, redes sociais, né, louvores. E principalmente o que você falou, né? Hoje a quantidade de criança fazendo aula, né, para tocar instrumentos, às vezes para cantar, é algo que chama, né? Se essas crianças, eu não sei, um dia virar músico, né, famoso, não sei, é algo que traz, né, ganha vidas o louvor. E não só o louvor, né? Palavra
tudo testifica a gente, mas eu acho que o avivamento vem muito pelas crianças, vem pela gente também, orando, jejuando, buscando. Verdade. Mas, nossa, avivamento a gente tá vivendo muito forte hoje em dia. Glória a Deus. Quero viver cada vez mais, né? Amém. Ó, eu queria encerrar o podcast, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, de repente, de tudo isso que a gente falou aqui, alguma coisa que você sente que você quer deixar algo para quem está em casa, uma direção de Deus, algo do tipo. Sim. Aí você olha para essa câmera aqui e deixa uma mensagem aí pro pessoal. Bom, eu queria falar para quem às vezes se encontra aí perdido. Eu já estive na sua pele, eu sei como é. Eu sei que às vezes a gente não encontra forças mesmo querendo. Eu sei que você pode ter pensamentos igual eu tive, de amanhã eu me arrependo, amanhã eu volto, mais para frente eu volto. Só que não pensa assim, não. Deus pode voltar amanhã, a gente não sabe quando ele vai voltar e você pode ficar. Eu sei que para mim que tô aqui, né, que consegui voltar, às vezes para você pode parecer fácil, né, de eu estar falando, mas busca Deus, tira força às vezes de onde você acha que não tem, que Deus vai te abençoar, Ele sempre levanta a gente, independente de onde a gente tá. Eu achava que eu nunca ia viver o que eu tô vivendo hoje, Deus tem me entregado coisas que eu jamais imaginei e em muito pouco tempo, coisas que às vezes ia demorar anos para mim receber, eu estou recebendo agora. Então, volta para Deus enquanto é tempo. O mundo, ele não ama você, Deus ama você. A gente tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Então, vamos voltar, gente, vamos buscar Deus. Ele testifica a nossa vida, Ele deixa a gente cheio, feliz. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu vejo... às vezes eu me olho no espelho, eu vejo que as minhas expressões mudaram, tudo em mim mudou. E eu creio que Deus também pode fazer essa mudança na sua vida, na vida de quem se encontra perdido, dos irmãos aí que se afastaram, às vezes, da presença de Deus. Então, é isso que eu quero deixar hoje. Deus ama vocês, ama todos nós, e é isso. Obrigadão, viu, pela tua presença aqui. Obrigado eu. Eu gosto... antes de encerrar, né? Geralmente eu tô aqui, eu tô conversando e a pessoa tá falando e o Espírito Santo vai testificando. Eu sei que Deus, já te falei isso, sei que Deus tem algo muito forte para fazer através da tua vida. Eu sei que Deus vai te levantar. No pouco tempo que você voltou, eu tenho visto a tua busca, a tua sede, né? Você se envolveu muito com as coisas de Deus. A gente foi fazer seminário para fora, você já estava lá junto com a gente. Então, eu sei assim, que Deus tem algo muito forte para fazer através da tua vida. Continua buscando, que eu sei assim, que Deus ele vai te levantar e tanto o teu testemunho quanto a tua maneira de viver. Você é muito carismático, faz amizade muito fácil com as pessoas. Tem a ver com tudo aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, viu? Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, e que amanhã a gente possa gravar aí um podcast e você contando aí tudo que Deus está te usando para fazer na vida de pessoas. Vamos sim, se Deus quiser. Só o começo, né, da caminhada aí com Deus, com Jesus Cristo. Deus já está me entregando, né, muitas coisas e vem falado muito comigo para me ter calma, que Ele ainda vai me entregar mais coisas ainda. Às vezes eu fico no anseio. Ansiedade natural, né? Peço muito para Deus aí sabedoria, discernimento de espírito, maturidade, né, para escutar Ele melhor. Então é isso. Muito obrigado pelo convite. Adorei falar aqui, contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho. Espero que alguém possa ser tocado aí hoje. Amém. Né? Amém. Pessoal, a gente está encerrando esse podcast. Mande para as pessoas, né? De repente, se você conhece alguém que está afastado, né? E de repente alguém da tua família, uma amizade, alguém que era de dentro da igreja, você viu que acabou se perdendo, né? Se afastando do caminho do Senhor. Manda esse testemunho para a pessoa, que eu tenho certeza que vai edificar a vida dela e ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. E não sai sem deixar o teu like, muito importante. Comenta aí o que você acha que é bacana de acrescentar no podcast, né? E isso é muito importante para o engajamento do canal. Que Deus abençoe tua vida, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.